Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer algo um pouco diferente, não ficarei restrito ao 1 minuto, onde normalmente faço essas provocações que carinhosamente chamo de pitacos do Mendanha. Hoje, por conta do assunto estar muito em voga, gestação versus insalubridade, sobretudo após a decisão do STF de maio de 2019, eu vou me permitir falar um pouco mais sobre esse tema. Ok? Vamos embora para frente então. Como ficou a CLT após a decisão do STF? Senhores, o artigo 394A já está com a sua interpretação nova vigente. Se você entrar no próprio site do Palácio do Planalto, você vai ver a referência à ação direta de inconstitucionalidade que já foi julgada pelo STF. Conforme o artigo 394A, então, sem prejuízo da sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de atividades consideradas insalubres em qualquer grau durante gestação e lactação. Marcos, isso está valendo a partir de quando? Já está valendo, desde agora já está valendo. Então as medidas precisam ser tomadas nesse sentido e a gente vai falar um pouco sobre elas. Bom, algumas ressalvas sobre esse texto. Sem prejuízo da sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional de insalubridade. Olha que coisa interessante. Normalmente, quando se afasta do ambiente insalubre, afasta-se também o pagamento do adicional de insalubridade. Nesse caso, isso não vai acontecer. Mesmo afastando a gestante ou lactante, ela continuará recebendo o adicional de insalubridade durante esse período. Tá certo? Continuando, a empregada deverá ser afastada. Perceba que quando fala deverá ser afastada, surge logo a pergunta: deverá ser afastada por quem? Por ela mesma? Não, pela empresa. É a empresa quem tem a obrigação de cuidar, de fiscalizar, de cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Isso é o que está no artigo 157 da CLT. E muitas vezes a empresa age através dos seus funcionários. Conforme o artigo 932, inciso 3 do Código Civil, o funcionário age como se a empresa fosse, ou seja, o médico do trabalho pode agir juntamente com a empresa no sentido de prevenir qualquer situação que possa que possa gerar o fato de uma trabalhadora estar no ambiente insalubre, tá certo? Bom, para frente então. Teste de gravidez deve ser solicitado para todas as mulheres candidatas a atividades consideradas insalubres? Senhores, vamos lá, ler algumas coisas sobre esse tema. Primeiro, a provocação. Esse teste de gravidez no admissional é proibido de fato, como muitas pessoas costumam dizer? Na minha opinião, não. Vamos às fontes, às justificativas disso. A Lei 9.029 de 95 é uma lei que foi feita para falar do combate à discriminação de qualquer ordem. Ela diz no artigo 2, constitui crime a seguinte prática discriminatória. 1. Exigência de teste, exame, perícia, laudo, atestado, declaração ou qualquer outro procedimento relativo à esterilização ou estado de gravidez. Mas a ênfase aí é a prática discriminatória. Não se pode discriminar por esse motivo. E proteger? Será que pode? Vamos ver o que diz a CLT no artigo 373A. É vedado recusar o emprego, promoção ou motivar dispensa em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez. Ou seja, não se pode discriminar por esses motivos, salvo quando a natureza da atividade seja notória e publicamente incompatível. Ou seja, toda vez que houver um choque entre proteção e discriminação, dois valores importantíssimos, discriminação deve ser combatida e proteção deve ser enfatizada. Toda vez que houver dúvida entre essas duas questões, a proteção deve prevalecer. É o que está nos ensinando o artigo 373A da CLT. Vamos para frente. Exemplos de incompatibilidade com a gestação, onde o afastamento da gestante do ambiente não significa discriminação, significa uma clara proteção. NR32, toda trabalhadora com gravidez confirmada deve ser afastada das atividades com radiações ionizantes. Percebam, deve ser afastada pela empresa. É a empresa que tem que cuidar disso, tá? De maneira análoga, é o artigo 394A, que obriga as empresas a afastar as trabalhadoras dos ambientes, trabalhadoras lactantes e gestantes, dos ambientes insalubres, tá certo? Vamos para frente.
Pergunta comum: se o teste de gravidez para uma candidata à função insalubre no exame admissional vier positivo, a trabalhadora será considerada inapta? Senhores, na minha opinião, não. Por quê? Porque segundo a NR7, nesse item que eu coloco aqui, quando a gente lê todos os seus incisos, a gente vai perceber, especialmente interpretando o inciso C e o inciso E, que a qualificação de apto ou inapto ela decorre do procedimento médico a que foi submetido o trabalhador ou trabalhadora. Ou seja, o apto ou inapto no ASO decorre de uma avaliação clínica. Quando eu digo que está apto é do ponto de vista clínico, quando eu digo que é inapto é do ponto de vista clínico. Se eu avaliar essa gestante, muitas vezes ela não está inapta do ponto de vista clínico. Ela está apta do ponto de vista clínico, mas ela tem uma proibição de ordem legal de trabalhar em ambiente insalubre por uma questão protetiva. Olha um exemplo análogo. Ó. Trabalhadora gestante de 5 meses, auxiliar administrativa, é dispensada sem justa causa do emprego. Foi demitida. No exame demissional, chega sem queixas e relata estar realizando exames pré-natais normalmente. Ela está apta ou inapta? Senhores, toda vez que pintar dúvida no exame demissional, pense-o como se admissional fosse. Imagine essa gestante, 5 meses, chegando sem queixas, pré-natal normal para a função de auxiliar administrativa. Provavelmente estaria apta no admissional. Quem está apta no admissional também está apta no demissional. Aí você me diz, mas e a questão da estabilidade, ela não tem? Sim, mas isso é questão de ordem legal, é questão de direito. Questão de direito, ela vê com o pessoal do direito. Questão médica, ela vê com o médico. E a parte médica aqui envolve o apto ou inapto, do ponto de vista clínico, sempre clínico. Por isso que se não tiver inapto do ponto de vista clínico, não se coloca inapto. Tá? Ainda que do ponto de vista legal, ela não possa exercer aquela função ou não possa ser dispensada, como é o caso aqui. Tá certo? Vamos para frente. Se ao invés do teste de gravidez, a empresa fizer um documento exigindo à trabalhadora que avise quando estiver grávida, isso substitui o teste de gravidez? Pergunta interessante. Bom, gente, nada impede que a empresa faça esse documento. Isso está lá previsto no artigo 157, inciso 2. A empresa pode fazer esses documentos, pegar o aval da própria trabalhadora e colocá-la como corresponsável por esse aviso. No entanto, o inciso 1 desse mesmo artigo 157 diz que é responsabilidade da empresa cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, ou seja, a responsabilidade maior incide sobre a empresa. Se houver qualquer problema com relação a essa gestação, a responsabilidade é da empresa. Não vai ser uma responsabilidade recíproca da empresa e da empregada porque não avisou. Não, vai recair sobre a empresa. Portanto, as medidas mais ostensivas devem ser tomadas pela empresa. Daí eu advogo a solicitação do teste de gravidez no exame admissional para ambientes insalubres, em casos de mulher, obviamente, e também esse documento, porque não, ele pode entrar como aditivo, não há uma contraindicação dele, só que eu acho frágil basear toda essa proteção apenas nele. Até porque, conforme o STF colocou na decisão, esse direito de não trabalhar no ambiente insalubre para gestantes e lactantes é um direito protetivo e irrenunciável. Quando você coloca na mão da empregada a possibilidade dela ter que avisar, pode acontecer dela não querer avisar, ou seja, pode acontecer dela querer renunciar a esse direito. Por que não? Você está dando a oportunidade para ela e esse direito é irrenunciável. Todo direito irrenunciável, a obrigação pelo seu cumprimento é do empregador, independente do que o empregado ache. É como se eu chegasse no empregado e falasse, olha, assina aqui um termo que você não quer receber suas férias. Ele assinando ou não assinando é irrenunciável e cabe à empresa, cabe ao empregador ter que pagar do jeito que tem que ser. Tá certo? Bom, outra coisa interessante. A pergunta que foi feita aqui é, o teste, esse documento assinado pela empregada, ele substitui o teste de gravidez? O receio de muitas empresas de fazer o teste de gravidez é que isso seria considerado discriminatório. Quando a empresa não faz o teste de gravidez e exige que ela assine um termo para notificar quando está grávida, quem quiser alegar que isso também é discriminatório, vai alegar do mesmo jeito, tá certo? Então, seja o teste ou seja esse documento, tudo isso dá subsídio para um questionamento de discriminação.
A questão, tanto de um quanto de outro está sendo solicitado, é a proteção. É a ordem legal e imperativa que foi dada e ratificada agora pelo STF. Tá certo? É por isso que se pede. Tá bom? Vamos para frente. Teste de gravidez deve ser solicitado para mulheres candidatas a funções onde o EPI neutraliza a insalubridade. Bom, perceba que aqui ela está num ambiente insalubre, mas o EPI eficaz neutraliza a insalubridade. O teste de gravidez deve ser solicitado aqui. O que eu estou falando aqui é minha opinião, tá, senhores? Nesse caso, eu acho que não precisa, como regra, como obrigação, ser solicitado. Por quê? Porque o artigo 394A da CLT fala que a empregada deve ser afastada de atividades consideradas insalubres. Quando há um EPI eficaz, esse EPI eficaz ele neutraliza a insalubridade e ela passa a não ser considerada insalubre, tanto assim que essa empregada que lá está não receberá mais o adicional de insalubridade, porque ele foi neutralizado, a insalubridade foi neutralizada pelo EPI. Portanto, não cabe aqui o mesmo tratamento de uma gestante lactante trabalhando em ambiente insalubre, entende? Então, acho que aqui, como regra, como obrigação, não. Alguns podem alegar que, usando o princípio da precaução, que é um pouco mais amplo que o princípio da prevenção, né? O princípio da prevenção, ele tenta minimizar o dano. O princípio da precaução tenta minimizar o risco. Ele antecede ao princípio da prevenção. Alguns alegam que, usando o princípio da precaução, é possível sim pedir o exame, o teste de gravidez. Particularmente, acho um pouco exagerado, tá? Então, prefiro ser um pouco mais literal. A atividade é considerada insalubre? Não, porque o EPI neutraliza. Então, nesse caso, faz-se um tratamento como se faz para todas as outras mulheres, tá? É a minha opinião. Bom, vamos para frente. Proteção versus discriminação. Todos os instrumentos que falam sobre o assunto, gente, Constituição Federal, Convenção da OIT, a própria CLT, e falam dos dois assuntos, né, proteção versus discriminação. Todas as vezes que esses dois são colocados em lado, há uma percepção muito clara de que a proteção deve prevalecer sobre a discriminação. Ou seja, se diante de um caso você tiver que optar entre um e outro, opte pela proteção e não pela prevenção à discriminação, tá? Todos os instrumentos falam nesse sentido. Vamos para frente. Ouvi de uma grande empresa o seguinte: olha, a gente não vai pedir o teste de gravidez porque a gente não quer que saia na grande mídia que algumas notícias, que, por exemplo, que a minha empresa está discriminando mulheres grávidas. Eu vou colocar aqui, apenas por provocação, algumas outras possibilidades que podem sair na mídia também, né? Por exemplo, empresa age ilegalmente e expõe gestantes a ambientes insalubres. Ou seja, agiu ilegalmente, ofendeu o artigo 394A da CLT. Ou então, filho de trabalhadora da empresa X nasce com sequelas, empresa é acusada de crime de exposição a agentes insalubres, uma ofensa ao artigo 132 do Código Penal. Ou seja, se a questão é o medo da mídia, o fato você vai ter que escolher. Você prefere que caia, vamos imaginar que você tivesse duas possibilidades. Uma seria cair na mídia que você estaria sendo discriminatória por não pedir o teste de gravidez. Você teria como se defender dizendo que apenas cumpre a lei. A outra seria, por exemplo, sair na mídia que essa empresa age ilegalmente, que algum dos filhos das trabalhadoras teve alguma sequela, vamos imaginar um caso mais sério, né? Como é que a empresa vai se defender? Aí não tem jeito, porque ela de fato ofendeu, ela foi ilegal, ela foi criminosa, não tem como defender. Então é uma questão de escolha. Vamos para frente. Já que é para proteger, é melhor não contratar mulheres, uma vez que todas têm risco de engravidar. Isso foi um argumento que eu ouvi também. Bom, primeiro que não há previsão legal, gente, para prevenir a hipótese de gravidez. Eu não posso deixar de contratar uma mulher porque ela pode ficar grávida, né? Ao contrário, isso sim é discriminação nos termos das leis que nós já falamos, 9.029, CLT. O que a lei prevê é a proteção à maternidade, ou seja, estando grávida, a empresa deve se mobilizar no sentido de diminuir qualquer risco ou tirar qualquer risco. Bom, ela faz o teste hoje e dá negativo, mas ela pode ficar grávida amanhã. E aí, vou fazer o teste todo dia? Esse foi um outro argumento que eu vi também.
Senhores, realmente não tem como, ainda que faça o teste de gravidez, que peça para ela assinar um termo, ela pode ficar grávida no outro dia e continuar trabalhando em ambiente insalubre. Por isso que quem aprofundar muito sobre o tema vai chegar a uma conclusão. Para diminuir ao máximo o risco, inevitavelmente, mulheres deixarão de ser contratadas. Quer um exemplo? Aconteceu em 2012 com essa súmula do TST número 244, que diz que uma empresa que faz contratos temporários, por exemplo, aqueles contratos que acontecem finais de ano, no shopping centers, onde a empresa contrata ali por 3 meses em virtude da grande demanda, o TST fez uma súmula decidindo que mesmo nesses contratos temporários, se a mulher ficasse grávida, ela teria direito a toda a estabilidade. Bom, gente, as empresas às vezes não contratam durante todo o período de estabilidade porque o pico de venda delas são só 3 meses. Não há nenhuma maldade nisso. É uma questão apenas do lapso temporal de maior movimento, né? Mas como o TST decidiu assim, por receio de ter que pagar o salário durante toda a estabilidade, algumas empresas que preferiam contratar mulheres hoje preferem contratar homens nos contratos temporários. É um efeito colateral. O próprio julgamento aqui do STF com relação à insalubridade de gestação, o ministro Marco Aurélio Mello foi o único que votou contra isso. Ele achou que deveria continuar do jeito que estava, que dependendo do parecer do médico de confiança da mulher, ela poderia continuar trabalhando, e ele argumenta que o principal motivo da sua defesa era no sentido de que isso poderia diminuir o mercado de trabalho para mulheres, no sentido lato sensu, né? Então ele não deixa de ter razão. As condições como foram postas nessa lei, ela, especialmente médio e longo prazo, vai fazer com que muitos empregadores cheguem à conclusão de que, como não dá para colocar o risco no nível 0, é melhor contratar homens, tá? Isso, infelizmente, pode acontecer sim. Bom, o que fazer, então, quando a gravidez for detectada durante o contrato de trabalho? Por exemplo, num exame periódico. Olha o que diz o artigo 394A, parágrafo 3º. Quando não for possível que a gestante ou a lactante afastada nos termos do caput desse artigo exerça suas atividades em local salubre na empresa, a hipótese será considerada como gravidez de risco e ensejará a percepção do salário maternidade nos termos da Lei 8.203 durante todo o período de afastamento. Vamos por partes. Senhores, vocês podem ler esse texto da seguinte forma. Poxa, ela então vai ser afastada como gravidez de risco? Espera lá, antes disso, é necessário que a empresa tente colocar ela num local salubre. Esse é o primeiro passo. Se não tiver como, aí ela vai ser afastada e a hipótese será considerada como gravidez de risco. Aí você pode dizer o seguinte, mas Marcos, espera aí, gravidez de risco, ela não deveria receber auxílio doença, especialmente se estivesse bem no meio da gravidez? Aí está falando que ela vai receber licença maternidade? Está falando isso não, gente. Está falando que vai ser considerada gravidez de risco do ponto de vista de afastamento. E não está falando que ela vai receber licença maternidade, está falando que ela vai receber o salário maternidade. Porque como gravidez de risco, se ela fosse receber auxílio doença, é 91% do salário benefício. Agora, o salário maternidade ele é integral, então ela vai continuar recebendo tudo que recebe na empresa. Eu acho que a ênfase aí foi essa. Se não tiver como colocar numa situação onde ela esteja num ambiente salubre, essa gestante, ela então vai ter que ser afastada e durante o afastamento ela vai receber todo o salário dela, inclusive fugiu aqui agora. O adicional de insalubridade. Inclusive o adicional de insalubridade terá que ser recebido também. Tá bom? Bom, vamos lá. Para a próxima, já terminando. Médicas, enfermeiras, técnicas de enfermagem. Gente, todas essas mulheres teriam, em tese, então, que ser afastadas do trabalho se, eventualmente, atendesse um paciente. É o que diz lá o anexo 14 da NR15, quando fala de insalubridade por risco biológico, né? Bom, eu sou contra o afastamento de mulheres grávidas do ambiente insalubre? Claro que não. Só uma pessoa maldosa poderia ser contra isso. Mas algumas situações a gente precisa discutir. Por exemplo, o que de fato é insalubre?
De acordo com o dicionário, insalubre é aquilo que adoece. Ou seja, a gente presume que quanto mais tempo a pessoa estiver lá, maior o risco dela adoecer. Será que é isso que acontece quando uma médica está atendendo o seu paciente, por exemplo? Quanto mais pacientes ela atender, mais ela vai adoecer? Será que é? No caso do ruído, por exemplo, que está lá também está na NR15, o que nós percebemos é o seguinte: quanto maior a exposição a ruídos acima do limite de tolerância e sem a devida proteção, maior será o adoecimento. Isso é verdade, né? Se você tira do ambiente, você tira o adoecimento também, da perda auditiva induzida por ruído. Mas no caso de agente biológico, dá para fazer essa mesma analogia? Quanto mais pacientes atender, mais doente ela vai ficar? Ou é uma situação esporádica? Um paciente, por exemplo, que espirra no rosto da médica e ali ela é acometida por algum tipo de infecção. Me parece que essa segunda opção é mais razoável. Um pérfuro cortante, por exemplo, pode trabalhar com pérfuro cortante a vida toda e não adoecer nunca, mas numa situação iminente pode ser que adoeça. Perceba que isso tem muito mais a ver com periculosidade do que com insalubridade. Insalubridade é aquilo que adoece na medida que eu me exponho. Periculosidade é um risco de um acidente, de algo iminente. Olha o que está caracterizado na periculosidade pela nossa lei. Trabalho perto de combustíveis, trabalho perto de explosivos. Uma contaminação acidental tem muito mais a ver com periculosidade do que com insalubridade. Então a pergunta que se faz é: o agente biológico para profissionais de saúde realmente adoece? Me parece que não dá para falar isso de forma categórica. A gente precisa discutir isso mesmo. Quantas e quantas médicas atendem seus pacientes até o 9º mês de gravidez e nunca tiveram problemas com isso? Ao contrário, teriam se ficasse em casa. Fica isso aí para a gente refletir. Espero que eu tenha atendido as dúvidas de alguns e foi uma oportunidade incrível. O primeiro teste que eu faço de Pitaco do Mendanha, super estendido. Desculpe aí os eventuais erros, mas o bacana é a gente trocar essa ideia. Só para lembrar, essa parte aqui eu já falei. Só para lembrar, o meu Instagram é o Professor Mendanha. Quem não é meu amigo ainda lá, por favor, me adicione. Vamos trocar ideia. Forte abraço a todos. Tchau, tchau.